Queria ter aceitado. Você sabe como dizer isso em inglês? Queria ter aceitado. Você pode ter pensado aí no verbo querer, que é want, mas em inglês eles não vão usar o verbo want nessa situação. O acaso vai. Na aula de hoje vou explicar para vocês como dizer isso em inglês. E vou falar também sobre essa construção, devia ter amado mais. Devia ter amado mais. Como é que você diz isso em inglês? E é isso que vocês vão aprender hoje. Como falar de arrependimentos, de coisas que a gente queria ter feito, deveria ter feito e não fez. E essa música vai ajudar a gente aí a colocar isso tudo na cabeça. Vamos lá! Vamos direto ao assunto. Estão vendo a música aí, né? Devia ter amado mais. Como é que fala isso em inglês? Se arrependendo de coisas que devia ou não devia ter feito, né? A propósito, arrependimento é regret. Regret. Você pode usar essa palavra como um substantivo ou como um verbo. Arrependimento, regret. Arrepender-se, regret. Tem uma música em francês famosa, Non, je ne regrette rien. Não sei exatamente a pronúncia em francês não, mas percebam que parece com a palavra em inglês, né? Regret, regret. Tem também a música do Frank Sinatra, Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. Arrependimentos, eu tive alguns, mas muito poucos, que não vale nem a pena ficar falando deles. Bom, aqui o Titãs ficou falando deles a música toda, muito bom pra gente aproveitar e ver como é que faz isso em inglês. Vamos começar lá, ó. Devia ter amado. Vamos pegar primeiro o verbo principal aí dessa frase, que é o verbo amar. Só que aí está na forma do particípio. Em português, essa é a forma do particípio. O que é a forma do particípio? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem a primeira, é a forma do verbo básico, love, amar. Em inglês, também é a forma do presente. I love, you love, eu amo, você ama e coisa e tal. Tem a forma do passado, eu amei, você amou, nós amamos, loved, loved. E tem a forma do particípio amado, que no inglês, muitas vezes essa forma do particípio vai ser igual à forma do passado. Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. Que é o caso aqui, né? A forma do particípio de love é igual à forma do passado. E por isso que às vezes complica um pouquinho. Então é isso. Nesse tipo de estrutura, devia ter feito, devia ter amado, devia ter pedido. Vocês estão percebendo que é a forma do particípio que a gente usa. Bom, e como é que fica devia ter? Você vai usar a estrutura should have, should have. O verbo should, que você pode traduzir, né, como dever, deveria, should, e o verbo have. Você bota esses dois verbos juntos aí quando você pensar nesse tipo de estrutura. Devia ter feito alguma coisa, should have, mais o verbo principal no particípio. Aqui como é que ficaria? I should have loved more. I should have loved more. Bom, na verdade, até que casa direitinho com o português, né? Devia, should, ter, have, amado, loved. Então são duas estruturas que acabam coincidindo, batendo direitinho, né? Três palavras e coisa e tal. Bom, vocês perceberam que eu usei o pronome aí no início, né? I should have loved. Em português, a gente com muita frequência não usa o pronome, mas em inglês é muito raro não usar. Bom, entenderam essa construção aí? Vamos ver como é que fica a próxima frase. O verbo principal, o verbo chorar. Então, a gente vai pegar a forma do particípio, chorado, que em inglês aí é a mesma forma do passado. Cried, cried. Como é que fica essa construção? Faça aí, vai. Então, já sabe que no início é I should have, mais o verbo no particípio. I should have cried more. Ter visto o sol nascer. Ele aí não usou o devia, tá certo? Mas, que nem na frase anterior, né? Mas eu estou colocando a estrutura completa para ser mais didático nesse sentido. Ter visto o sol nascer. Qual é o verbo aqui? Visto. É o verbo ver. Se. Passado, só. E o particípio, sim, sim. Que a gente associa a visto.
Tá certo? Então aqui vocês percebem que são 3 formas diferentes do verbo e aí fica mais fácil ilustrar essa coisa, né? Presente, see. Passado, saw. Eu vi, I saw. Você viu, you saw. Nós vimos, we saw. Visto, seen, seen. É a forma que você vai usar aqui nessa construção. I should have seen. Veja aí, ó. I should have seen the sunrise. I should have seen the sunrise. Tá certo? E aí você costuma ver the sunrise, o sol nascer, o nascer do sol, ou o pôr do sol, the sunset. Já já ele vai falar aqui do sunset, né? Bom, eu devia ter arriscado mais. Arriscado. Vamos usar essa construção aqui, ó. Take risks, take risks. Aí o verbo é o verbo take, take. Mas a tradução para arriscar, é muito comum eles usarem isso. Take risk. Essa construção com 2 palavras, né? Take risks. Take risks. Passado de take é took. E aí seria took risks. E o particípio taken. Taken risks. Que é a forma que a gente vai usar, né? I should have taken more risks. I should have taken more risks. Beleza. E até errado mais. Eu vou traduzir errado, tipo errar, o verbo errar, como cometer erros. Fica mais fácil aqui pra gente traduzir, tá certo? Cometer erros, que é make mistakes. Make mistakes. Make você pode traduzir como fazer. Se fosse traduzir ao pé da letra, seria fazer erros. Mas a gente não fala assim em português, né? Fazer erros. A gente fala mais cometer erros, que é make mistakes. Make mistakes. A forma do passado é made e do particípio made. Made. E aí eu traduzi assim, ó. I should have, que você vai usar sempre, né? Eu devia ter. I should have. Aí eu coloquei a palavra even, que seria correspondente a até. I should have even made more mistakes. More mistakes. Fazer mais erros, cometer mais erros. Make more mistakes. E aí usando a forma do particípio, made. Made more mistakes. Legal, né? Quando vocês estiverem pensando, por exemplo, em aprender o idioma, aprender inglês, não se preocupa muito nessas coisas de errar. Quanto mais erro você cometer nesse processo de aprender o idioma, melhor. Porque você está usando, está tentando, está se arriscando e é natural que você cometa os erros, tá certo? E ele termina aqui, ter feito o que eu queria fazer. Bom, o verbo feito é o verbo fazer. Como é fazer em inglês? Isso aí, ó, do. O passado, did. E a forma do particípio, feito, done, done. Devia ter feito, I should have done what I wanted to do. Beleza, né? Tem alguma dúvida? Bem simples. Quer dizer, não é simples, mas dá pra gente fazer uma associação bem direta com o português e ajuda. Vou trazer agora um trecho da música que ele continua usando essa mesma estrutura para você praticar. Vou dar um tempinho para você fazer nas traduções aí, tá certo? Deixa eu trazer aqui o trecho da música. Pronto, veja aí, ó, devia ter complicado. Vou colocar o verbo complicate, complicate. Aí a forma do passado e a forma do particípio é complicated, complicated. Como é que fica a tradução? Devia ter complicado menos. Tempinho para você pensar. I should have complicated. I should have complicated less. Less. Menos. Less. I should have complicated less. Bom, deixa eu só falar rapidinho em relação à pronúncia desse should have. Should have. Você pode falar assim, né? Should have, tranquilamente, sem correria. I should have complicated less. Sem problema, no problem. Nativo, quando eles falam isso, essas duas palavras should have, eles falam assim, ó, should have, should have, should have. O som do D de should, meio que liga com o som do A, ignorando o H. Should have, should have. I should have complicated less. Bem rapidinho. I should have complicated less. Bom, é bom a gente saber como eles falam para a gente entender quando eles falarem, né? Mas a gente pode falar I should have complicated less. No problem. Trabalhado menos. Eu devia ter trabalhado menos. Como é que fica? Trabalhar, o verbo é work. Passado worked e particípio worked. Então a frase
Beleza. Acertou aí? I should have worked less. E você, trabalha muito? Trabalha pouco? Como é que você anda de trabalho? Acha que deveria hoje trabalhar mais ou trabalhar menos? Perceberam que agora eu falei do presente, né? Você acha que você deveria trabalhar mais ou trabalhar menos? Estou falando do presente. Aqui na música está falando do passado, que ele devia ter, tá certo? Devia ter visto o sol se pôr. O verbo, vocês já sabem que é o verbo ver, se, passado só, e o particípio sim, sim. I should have seen the sunset. I should have seen the sunset. Devia ter visto o sol se pôr ou o pôr do sol, tá certo? Aqui em Salvador, aqui na Bahia, muita gente vai no Porto da Barra para ver o sunset. Porto da Barra é um lugar legal para o pôr do sol, Solar do União é um lugar legal também para o pôr do sol. Tem vários lugares legais para você ver o sunset. Aí onde você mora, tem algum lugar que vocês costumam ir para ver o pôr do sol? E aí a próxima frase, como é que fica? Devia ter me importado lá. Devia ter me importado menos. Vamos ao verbo worry, se preocupar, tá certo? Porque é muito comum em português a gente falar assim, não se preocupe com essas coisas não se preocupe tanto assim. Então a gente usa muito o verbo worry. Olha aí, ó, I should have worried less. I should have worried less. Então, repete aí, ó, I should have worried less, completando o sentido da frase, about small problems. Quando você usar o verbo se preocupar, a preposição é about. Worry about. Porque em português a gente fala se preocupar com. Em inglês, worry about. Do you worry about small problems? Do you worry about many things? What do you worry about? Ter morrido de amor. Verbo morrer, die. Died. Bom, vocês percebam aqui que nos verbos que têm as duas formas iguais, passado e particípio, só coloquei o ed, por conta de espaço aí no material, tá certo? I should have died of love. Bem legal, né? Então essa é uma maneira que você pode usar para falar de coisas que você devia ter feito. Se você quiser dizer assim, eu não deveria, aí você usa esse should na forma do negativa. Shouldn't have. Não deveria ter trabalhado, na forma da negativa, né? Não deveria ter trabalhado. I shouldn't have worked. Não devia ter feito. I shouldn't have done. Então para fazer negativa, basta colocar shouldn't ou should not. Vou trazer um trecho da música agora, que ele fala de um arrependimento usando uma outra estrutura bem legal. Vamos ver aí, ó. Aquela pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. Aqui, ó. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Queria. Vocês estão vendo aí que ele está usando o verbo querer, queria, que é want. Bom, o verbo querer tem essas três formas aí, né? Forma básica, que também é a forma do presente, want, passado wanted, e o particípio wanted. Só que nessa construção você não vai usar esse verbo. É engraçado o uso desse verbo, porque mesmo em português, a gente não para pensar como a gente usa o nosso idioma. Mas se parando para pensar, olha só, quando você fala assim, eu queria ter aceitado, você não está falando de algo que você quis e não quer mais. Você está falando de um desejo que você tem hoje, de uma reflexão que você tem hoje sobre algo do passado. Então, o desejo de ter aceitado as pessoas, você tem hoje. É um desejo no presente sobre algo que você fez ou que você não fez no passado. Em inglês, eles vão usar o verbo wish, desejar. Então, você vai começar a frase dizendo I wish, dizendo que você tem esse desejo, né? Eu desejo, I wish, que é assim que você pensa hoje. Só que você está fazendo, como eu falei antes, né? Só que você está falando de um desejo que você tem hoje sobre o passado. E aí a estrutura fica assim, ó. I wish I had accepted. Primeiro você tem... A primeira parte da construção é I wish, você diz que você tem esse desejo. E na segunda parte, como você está falando do passado, você vai usar essa estrutura aí, ó. Had accepted. Você está usando aí a forma do passado do verbo
have, que é had, e o verbo principal continua no particípio. Mas percebam aí que não é mais have nesse caso, é had. Tá legal? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre a construção I wish I had accepted. Vou trazer aqui essa situação para vocês, ó. Imagine essa situação que aconteceu aí no passado, ou não aconteceu no passado. I didn't study for the test. I didn't study for the test, so I got a bad grade. Então essa foi a situação que aconteceu no passado. Não estudei para a prova e aí tirei uma nota ruim. Aí o seu desejo hoje é que você tivesse estudado. Tá legal? Como é que você vai dizer isso? Ó, I wish, no presente, né? A palavra wish. E a segunda parte você coloca nessa construção. Had mais o verbo principal no particípio. I wish I had studied. I wish I had studied for the test. Tá certo? Como é que você traduziria isso para o português? I wish I had studied. Você pode traduzir como eu queria ter estudado para o teste, para não tirar essa nota ruim que eu tirei. Eu gostaria de ter estudado mais. Outra forma. Você também pode dizer, quem dera se eu tivesse estudado mais. Não é muito comum, mas você poderia dizer também. Bom, lembra que, nesse caso, quando você fala queria ter feito alguma coisa, não sei o quê, falando do passado, I wish, tá certo? E depois, had mais o particípio. I wish I had studied for the test. E claro que você pode usar também aquela estrutura que a gente viu anteriormente. Should have studied. Está dizendo, né? Eu deveria ter estudado. Duas maneiras de falar de coisas, de lamentações, de arrependimentos no passado. Usando wish, I wish, ou então should have. Entenderam? Vamos fazer o seguinte. A gente está concluindo essa aula. E para vocês que são membros do clube do canal, eu vou fazer um encontro online pelo Google Meet para tirar dúvidas sobre esse assunto. Então eu vou agendar e vou disponibilizar aí para os membros do canal esse encontro pelo Google Meet para a gente revisar essa estrutura. Convido todos os membros do canal para participarem, claro, mas lembro que é mais interessante se você já tem uma noção legal do passado, se você já tem uma noção legal dos verbos modais, should, must, can, porque são duas noções importantes para trabalhar com esse assunto aqui, tá certo? Claro que está todo mundo convidado, mas quem vai aproveitar melhor é quem já tem essas noções, as coisas vão fazer mais sentido. Eu sugeri a vocês que me mandem uma mensagem pelo WhatsApp, esse aí é o número, porque é por lá que eu compartilho o link da reunião. Então, se você ainda não faz parte do grupo que eu tenho no WhatsApp, algumas pessoas já fazem, mas se você não faz, me manda uma mensagem com seu nome, dizendo quem você é, que é aqui do clube, e aí eu vou incluir seu nome no grupo do WhatsApp, e quando eu agendar a reunião, eu vou compartilhar o link por lá. É isso aí. E se vocês tiverem dúvidas e sugestões, podem deixar aí nos comentários. Me diz também se você gostou desse formato de aula, tá certo? Bom, suas dúvidas você pode deixar logo aqui nos comentários, se você tiver algumas, que aí eu pego essas dúvidas, já vou pensando, refletindo para preparar a aula online. E se você tiver sugestões também, deixa aí nos comentários também. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula um pouco diferente, né? Das aulas anteriores. Vou trazer mais aulas assim com músicas em português para a gente traduzir e ver algumas estruturas gramaticais mais comuns do idioma inglês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até a aula que vem. Tchau, tchau.